Olá, amigos! Tudo bom? Boa tarde. Sou eu mais uma vez, trazendo mais uma mensagem do nosso livrinho do Coração de Jesus, pelo José Carlos de Lucas. E hoje vamos ler a segunda lição. Espero que todos estejam bem. Vou falar um pouquinho mais sobre mim, né? Não sou ninguém de especial, gente. Eu sou uma trabalhadora de casa espírita, colaboradora, né? Voluntária, numa casa espírita no Rio de Janeiro, pequenininha. E não sou espírita há tanto tempo assim, conscientemente diremos isso. Mas estudo relativamente bem. Como no vídeo anterior, eu falei, eu não consigo lembrar de tudo que eu estudo. E minha cabeça é muito agitada. E eu resolvi fazer esse estudozinho. Eu não quero ser blogueira, eu não quero nada disso. Mas assim, mais para divulgar, né? São pequenas reflexões, pensando muito no nosso dia a dia, que nós temos nossas dificuldades, né? Nós temos nossos desafios diários, nós temos os nossos problemas. A vida de um ser encarnado não é fácil, né? Então, mais para isso que eu tô trazendo essa leiturinha com a minha interpretação, que obviamente não é a melhor, mas eu tento, de alguma forma, passar isso para quem quiser ouvir, que seja um acalento, né? Um consolo para os nossos dia a dias, né? E eu escolhi esse livro, primeiro, quando eu comprei esse livro, eu me apaixonei pela capa. Vou mostrar para vocês novamente. Essa capa é a coisa mais linda do coração de Jesus. Essa imagem eu acho ela maravilhosa. E no Espiritismo eu aprendi a amar Jesus, né? A admirar esse nosso governador do nosso planeta, a admirar essa figura que só tinha no coração bondade, humildade. Jesus nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter nascido como rei, como imperador, mas ele nasceu numa manjedoura. E isso já diz muito sobre o espírito, sobre a elevação, sobre a envergadura desse espírito tão fenomenal que trouxe pra gente tanto aprendizado e que ainda há mais de 2000 anos depois temos dificuldades em seguir os seus passos, seguirmos os seus passos. E eu sempre falo, a gente tenta um dia de cada vez, passinho por passinho, é um trabalho de formiguinha, né, sobre nós mesmos, é uma mudança que precisamos fazer também dentro de nós, né, não somos santos, não somos pessoas perfeitas, ainda temos muitos desafios pela frente, ainda temos muita coisa a aprender. E eu acho que qualquer religião cristã que realmente estude os evangelhos nunca se sabe tudo, porque cada vez que a gente vai ler, pegamos nós mesmos. Cada vez que a gente lê uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe uma coisa que a gente não tinha visto antes, que a gente não tinha entendido antes. Então, é uma religião que não é parada, né? E nós nos desafiamos diariamente, um desafio diário.
ser espírita não é fácil. Não é uma tarefa fácil, não. Porque, como nós somos falhos, muitas vezes o que acontece? A gente comete um engano, um equívoco, faz alguma coisa que não é legal, e todos nós fazemos, a gente fica assim, poxa, ai, onde será que eu errei? Por quê? E às vezes a gente vai um pouquinho mais longe e a gente se culpa demais. A gente se cobra demais. E preciso ter leveza na vida. Eu acho que eu faço parte daquelas pessoas que gostam de tudo com moderação. Então, eu tenho consciência que eu sou uma espírita, que nem sempre não. A maioria das vezes eu estou errada, eu estou equivocada, eu estou fazendo coisas erradas, falando coisas erradas, mas eu não me cobro. Eu não me cobro porque eu não quero ficar doente, eu não quero entrar em depressão, ter crise de ansiedade. Isso, a vida ao redor da gente já faz tudo para que isso aconteça. Então, se eu posso fazer com que eu não me adoeça, eu vou fazer o meu possível. Eu vou fazer o meu possível para não me afligir com essas influências externas. Mas acontece, né? Eu sou calma? Não. Eu sou boazinha? Não. Eu falo palavrão? Às vezes. Eu grito? Grito. Eu brigo? Brigo. Menos do que eu brigava antes. Então, é nisso que está o nosso desafio, principalmente como espírita. Essa melhora, né? Então, vamos ler o item 2, né? Que é destrave o coração. Tem um pouquinho a ver, né, com o que eu estava falando, né? Não vim aqui para críticas, vim para lembrá-los. Não, espera aí, gente, eu fiz uma besteira aqui. Vamos recomeçar? Então, destrave o coração. O reino de Deus está dentro de vocês. Uma passagem de Lucas, no versículo, acho que é no versículo 17, aqui tá meio confusa a numeração, item 21, do Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Então tá escrito, o reino de Deus não é de vocês. Perdão, o reino de Deus está dentro de vocês. Falando um monte de besteira, né? Eu falei, eu erro? Erro! Pra caramba. Então, não vim aqui para críticas. Vim para lembrá-lo da sua essência divina. Aliás, vim para relembrar muitas coisas que você esqueceu sobre si mesmo. Meu desejo é que você viva a bondade que já existe no seu coração. Afaste-se das negatividades do seu ego, que tanto mal fazem a você e aos que rodeiam. Eu vou fazer uma pausa aqui. Jesus nunca criticou ninguém, nunca afastou ninguém, e ele sempre deixou bem claro que nós somos irmãos. Se somos irmãos de Jesus, quer dizer que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, quer dizer que temos a centelha divina dentro de nossos corações. Quando ele fala que ele vem relembrar muitas coisas que esquecemos sobre nós mesmos, é que, claro, né, tem a reencarnação. O que acontece?
temos o esquecimento, né? Temos o véu do esquecimento. E nós esquecemos, obviamente, quem nós fomos em vidas passadas. Essa encarnação que estamos vivendo agora é a melhor que a gente já teve. Então, é a nossa melhor versão. E falando dessa vida, hoje nós somos a nossa melhor versão, obviamente, também. E às vezes, mas mesmo assim, sendo as nossas melhores versões atualmente, nunca deixamos de fazer coisas boas. Eu sempre gosto de falar também que nem todo mundo é todo ruim e nem todo mundo é todo bom, né? Tem um equilíbrio. Como eu já falei, eu sou uma pessoa que gosta dos equilíbrios. E na vida tem que ter o equilíbrio. E todos nós nascemos com a bondade dentro do nosso coração. E aqui é isso que Jesus fala. Nós temos já a bondade dentro de nós. Mas com a vida que vivemos, às vezes esquecemos essa bondade. Então vamos continuar. O ego é uma muralha que se constrói para se defender da ideia de não ser amado, de não ser adequado, de não ser suficiente. Liberte-se dessa imagem distorcida a seu respeito. E eu estou aqui para corrigir essa distorção, afirmando a você que Deus o ama e deseja que você seja o sal da terra, a luz do mundo, como eu já ensinei outrora. Esse parágrafo, esse último, está em Mateus, versículo 5, itens 13 e 14. Então, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. E o que faz de nós mesmos sermos nossos próprios inimigos? O nosso ego, o nosso egoísmo, todos esses sentimentos que fazem com que a gente ache que somos melhores que os outros, que não podemos ser corrigidos, que eu sou assim e que eu nunca vou mudar e que quem não gostar de mim assim, paciência. Não. Como eu disse no vídeo anterior, às vezes a gente esquece que nós somos amados por Jesus, que nós somos amados por Deus. Deus é um pai amoroso, gente. Deus ama todos os seus filhos. É aquele pai generoso. Tão generoso que ele nos deu várias encarnações para podermos corrigirmos os nossos erros, nossos equívocos, repararmos as nossas faltas, para um dia chegarmos a sermos espíritos mais elevados, quase perfeitos. Todo o mal que cometemos decorre do esquecimento de que somos filhos de Deus. Criados à sua imagem e semelhança para viver em paz, alegria e fraternidade. A imagem e semelhança de Deus, obviamente, não é imagem, figura física, né? Imagem e semelhança de Deus é aquela que eu falei, aquela centelha divina que nós temos dentro de nós. Um tempo atrás eu vi um estudo, obviamente que eu não vou lembrar nem onde, nem como, nem quando, tá? Mas o estudo dizia que um grupo de cientistas estudaram o DNA do homem, né?
começaram a analisar os detalhes do DNA. Nós já sabemos, né? Com DNA a gente consegue rastrear os ancestrais, a gente consegue várias coisas, né? Até perceber se um dia teremos tal doença, enfim, pela análise de nosso perfil genético. E eu acho, era uma faculdade americana, se eu não me engano, tá? Obviamente, claro que eu não lembro qual. E descobriram que todos nós, então todos os testados, vamos supor que tivessem 100 pessoas ou 200 pessoas ali passando nos testes, né, nos exames laboratoriais desse estudo. Todos têm em comum um cromossomo, eu acho que é um cromossomo, uma célula, vamos dizer assim, em comum. E esses cientistas chegaram à conclusão que essa célula comum que todos nós temos é o DNA de Deus. Ou seria o DNA de Deus, né? Vamos falar condicionalmente, né? Seria o DNA de Deus. Então, todos nós temos essa particularidade no nosso DNA. Vamos supor, tem A, B, C, D, e aí se mistura, né? A com C, A com B, A com D, A com E, enfim, para nos tornarmos pessoas únicas, né? Biologicamente. Mas tem vamos supor, ZZ, né? Essa particularidade desse cromossomo ZZ, por exemplo, né? Porque realmente eu não lembro direito. Que seria Deus. E todos nós temos esse em comum. Então, eu achei esse estudo muito interessante. Não sou muito chegada na ciência não, tá, gente? Nunca fui cientista, não. Fui mais letras, enfim, essas coisas assim. Eu era péssima em biologia, péssima em física, em química, matemática razoável. Mas eu achei esse estudo muito interessante. Eu vou procurar saber em algum próximo livro, vídeo, aí eu trago para vocês a fonte exata, né? Porque é bom procurar a fonte certa. Mas eu deixo aqui em aberto, que realmente não é uma verdade absoluta que eu tô falando, é um estudo que foi feito realmente. E assim, mas eu deveria realmente trazer a fonte certa. Mas a cabecinha aqui não consegue. Por quê? O que acontece? Quando eu leio o livro com vocês, eu estudo na hora, eu não estudo antes. Eu não consigo estudar antes. Então, aí não é legal, né? Mas tudo bem. A gente não tá aqui pra se sobressair ou ser melhor. A gente tá aqui pra todo mundo aprender juntos, né? Então, esse é o paraíso que já podemos construir aqui na Terra mesmo. É o reino de Deus, de que tanto tenho falado e ao qual eu insisto em convidá-lo a ingressar pelas portas do coração. Esse reino já existe dentro de cada um. E é para isso que eu quero que você desperte. Destrave o seu coração. Deixe a bondade fluir. Deixe o amor brotar. Deixe o perdão cicatrizar. Você sentirá coisas incríveis na alma e estará cada vez mais unido ao meu coração. Jesus era bondade, amor, perdão. Na prece de Cáritas, no final, fala que Deus é bondade, beleza e perfeição. Nós somos tudo isso igualmente. Nós somos bondades, amor,
Basta deixar esses sentimentos brotarem. Brotarem como? Da noite pro dia não acontece. Há pequenos passos. Aí, por exemplo, hoje eu tive inveja de uma determinada coisa, tá? Eu tive inveja, aquilo me corroeu, me fez mal. Aí cheguei a amaldiçoar aquela pessoa por ter aquela coisa que eu não tinha, né? Coisa feia. Aí eu vou carregando aquele peso, eu vou me amargurando, vou me machucando. Inconscientemente eu vou machucando aquela outra pessoa. Aí tá. Aí amanhã, aí vou encontrar aquela pessoa. Aí vou sentir inveja. Mas se aquela inveja vai ser mais branda, assim, vai me machucar menos. Eu vou ainda sentir um certo, né? Meu ego vai falar, né? Porque aquela pessoa e não eu, né? Ah, que não sei o quê. A gente ainda vai pensar umas coisinhas nada legais. Ainda vai um pouquinho falar, poxa, mas aquela pessoa não merece. Mas vai passar um tempinho, pouco tempo, e a gente vai esquecer aquilo. Aí vai esquecer. Em comparação à primeira situação da inveja, já teve uma melhora. Que a gente não ficou amaldiçoando a outra pessoa, e a gente não sofreu tanto com aquela inveja que a gente estava sentindo. Aí, daí a 2 dias, vamos encontrar de novo aquela pessoa. Aí vamos ver, olhar, falar, poxa, a inveja ainda vai falar um pouquinho, né? Vai ficar assim, caramba, bem que eu queria, né? Bem que eu queria. Poxa. Ai, chato, eu não consigo. Aquela pessoa tem, eu não tenho. Pronto, acabou. Aí a gente chega num outro estágio da inveja. Aí a gente entende que aquela pessoa tem. E aí a gente começa a se colocar numa situação de vítima. Tipo, ela conseguiu, mas eu não consegui. Eu sou um coitadinho, não consigo aquilo, não vou conseguir. Aí passa, aí daqui a uns 5 dias, a gente vai estar na mesma situação, vai falar, poxa, que legal, aquela pessoa conseguiu. Que bacana, cara. Parabéns pra ela, conseguiu. Fez por onde? É merecedora. Mas eu não consegui porque eu não mereço. Aí a gente tá errando, tá invertendo, né? A maldade. Já aí a maldade tá voltando pra gente, né? A gente tá se voltando a nossa maldade pra nós mesmos. Aí fala assim, tá. E a gente vê que a gente melhorou o dia que falar assim, que legal que aquela pessoa conseguiu. Muito legal. E um dia eu vou conseguir também, se eu me esforçar. Eu vou me esforçar bastante para conseguir. Não no sentido de conseguir para bater com a outra pessoa, não. Eu vou conseguir porque eu quero uma coisa melhor para mim. Eu quero me melhorar. Eu quero seguir adiante. Eu quero dar os passos que vão me levar a algo melhor. Então, essa é a nossa mudança. Isso foi um exemplo, né?
Então, a nossa mudança é assim, é gradual. E um dia a gente percebe que a gente não sente mais inveja, que a gente não sente mais a vítima, que a gente não sente mais que a gente tenha que duelar porque a gente quer ser melhor que o outro, que quer estar no mesmo patamar, que a gente só quer fazer as coisas para nós mesmos nos sentirmos bem com nós mesmos. Porque a partir do momento que nós nos sentirmos bem com nós mesmos, que nós nos amarmos de maneira adequada, amaremos o próximo. Tá lá, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo é isso. É abrir o coração, deixar a bondade que tem dentro do nosso coração fluir e brotar, perdoar as ofensas, né? Tá no Pai Nosso, perdoar as ofensas. Quer dizer que a gente tenha que abraçar e sair amigo de novo de quem nos machucou? Não. Mas o que aconteceu não pode mais nos machucar. Não pode mais nos afetar. A partir desse momento, nós perdoamos. Então, vamos lembrar, por exemplo, daquele amiguinho, quando a gente era criança na escola, pá, pisou no nosso pé com vontade para machucar mesmo o nosso pé. Na hora, a gente ficamos raivosos, né? Às vezes até retribuímos, né? Pelo mesmo ato, pisamos no pé do amiguinho. Ah, você pisou no meu pé, eu vou pisar no teu pé também. Toma, olha como dói. Aí o tempo foi passando. E hoje, você lembra quem foi o amiguinho que pisou no teu pé? Por quê? Porque você perdoou. A nossa vida tem que ser assim, todo dia. Às vezes nós convivemos com pessoas, seja no trabalho, na vizinhança, na família, que são pessoas que nos machucam, nos ofendem, nos magoam, nos entristecem. Nós precisamos perdoar. Sabe por que nós precisamos perdoar? Para sermos exemplos, para servirmos de exemplos para aquela pessoa. E um dia, não mais aquela pessoa vai nos machucar. Não mais aquela pessoa vai fazer aquilo que ela fazia conosco. Porque ela vai aprender que não adianta, que por mais que nos machuque, por mais que nos inveje, por mais que nos ofendam, por mais que tudo, nós conseguimos superar com paz, com amor no coração e com Jesus no coração. Jesus no coração. Porque Jesus, nosso coração, tem Jesus dentro dele, querendo ou não. É isso que a gente precisa saber. Que ele está com a gente o tempo todo. Está com a gente o tempo todo. Ele não está com a gente o tempo todo porque ele está presente só. Mas ele está com a gente o tempo todo porque ele está dentro de nós. Ele está dentro de nossas consciências. A gente tem que aprender a escutar. A gente tem que aprender que todos os ensinamentos de Jesus não tinha nada difícil. Quando a gente para pensar, não tem nada difícil. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Mas é tão difícil colocar em prática, né? É tão difícil a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia.
Porque nós estamos num mundo material, cheio de superficialidades, cheio de outras preocupações que nos afastam desse nosso querido irmão. Aqui tem outra, tem um Chiquinho aqui. E vou aproveitar que o Chiquinho tá aqui, eu lembrei da fala do Chiquinho, que é muito importante. Ele falava assim: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Jesus pregava o evangelho o tempo todo. Usou algumas palavras, porque o evangelho dele estava nas atitudes dele. E é o que nós devemos fazer. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho lá para as notificações. E vamos tirar nossas próprias conclusões. Vale muito a pena esse livro, quem puder comprar, tá? Esse livro é maravilhoso. E é um apanhado muito interessante. E realmente Jesus fala com a gente. Vamos deixar Jesus falar com a gente e vamos deixar o Jesus que está dentro de nós falar pela gente. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Beijos no coração, paz e bem.